Paz e graça para você ligado na Rede Internacional de Televisão. Começa agora mais uma edição do seu programa de reflexão, entrevistas e debates de cada noite da semana. Hoje o Vejam Só vai discutir um assunto bastante delicado e que tem sido sugerido muitas e muitas vezes por meio do nosso site. A questão da multiplicidade de denominações cristãs, de igrejas quem é o Senhor Jesus Cristo, mas que são diferentes, distintas, separadas umas das outras. Lá na oração sacerdotal de Jesus, que o apóstolo João registrou no seu evangelho, no capítulo número 17, a certa altura, Jesus pede ao Pai que todos os seus seguidores, os seguidores que o próprio Pai havia dado ao Filho, fossem um, assim como ele, Jesus, era um com o Pai. E Jesus ainda acrescenta a seguinte declaração: a fim de que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nessa oração que o Senhor Jesus fez pouco antes de ser preso e depois, no dia seguinte, morto, por ordem de Pôncio Pilatos, lá na cruz do Calvário, Jesus pede então que os cristãos se unam e formem uma unidade, assim como a Trindade também é una, triunidade. Jesus declara isso na oração sacerdotal, oração que o próprio Jesus fez, lá no jardim do Getsemane. Pois bem, até que ponto Deus já ouviu a oração do seu Filho? Até que ponto os seguidores de Jesus já se uniram? Há uma discussão bastante acirrada em relação a essa questão. Primeiro, porque há um número bastante acentuado de igrejas cristãs, e até de confissões religiosas bastante distintas, começando pelas confissões alinhadas com o catolicismo romano ou com as igrejas, que não é uma só, ortodoxas, lá do passado, para não falar das igrejas herdeiras da Reforma, lá do século XVI, que se multiplicaram em centenas, quem sabe até milhares de denominações diferentes. No Brasil, o fenômeno do pentecostalismo trouxe uma quantidade de igrejas novas, assim, imensa. Inclusive, muitas delas com nomes nada honrosos para a fé cristã ou, para a identidade cristã que cada uma delas deveria ter. Muita gente diz que isso faz parte. Afinal de contas, a Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, diz que o corpo de Cristo é formado por vários membros diferentes uns dos outros. A orelha é diferente do pé, o nariz é diferente da mão, para usar exemplos que o próprio apóstolo Paulo utilizou quando falava do assunto. Ora, se são membros diferentes, é de se esperar que haja igrejas diferentes, com diferentes formatos, diferentes propostas, diferentes atuações, diferentes membros, diferentes pessoas, diferentes comportamentos, uma coisa em comum: fazem parte do corpo de Cristo. Outros já dirão que não é bem assim. Se Jesus pediu que os cristãos fossem um, é para que eles vivessem unidos. Será que essa união, apesar da diversidade do corpo, existe de fato? Ou no fundo, talvez nem tão no fundo assim, cada um puxa a brasa para a sua sardinha e se considera o melhor biscoito do pacote, ou, o melhor membro do corpo de Cristo, e desprezando os outros, como a Bíblia condena. Vamos tratar desse assunto? Vamos falar de maneira franca a respeito dele? Está no ar o Vejam Só. Olá, é com alegria que começamos mais essa edição do programa Vejam Só, que é um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus. Daqui a pouquinho eu vou falar mais da grade para você. Antes eu gostaria que você aceitasse o nosso convite, estando você no Brasil ou em qualquer das nações que recebem o sinal da RIT. Todas as 3 Américas são banhadas pelos satélites que irradiam a Rede Internacional de Televisão, assim como as nações da Europa também. Por isso, esteja você onde estiver, sinta-se convidado a participar desse debate a respeito da unidade do corpo de Cristo.
O site para você se manifestar é o www.vejamsó.com.br. Os convidados de hoje são Pastor Emanuel Ataíde, da Igreja Cristã Evangélica do Brasil, professor de teologia lá no Instituto Betel Brasileiro. Pastor Emanuel, paz e graça, seja bem-vindo. Amém. Tudo Prazer bom? Todo meu, tudo jóia. O irmão dá aula de quê lá no Betel? Religiões comparadas e a vida de Cristo, os evangelhos. Muito bem. A igreja que o irmão pastoreia, qual é o endereço lá? Rua Pires da Mota, número 110, na Aclimação. Famosa Cristã Evangélica. Isso, em frente ao Colégio Caetano de Campos. Isso. É uma das mais antigas de São Paulo, né? Completou 111 anos esse ano. Maravilha. Dizem que é a quarta mais antiga, eu não tenho precisão. Eu dava aula lá no tempo que tinha uma abóboda imitando o céu. Vocês tiraram a abóboda? Tirou, infelizmente. Que maldade. Tiraram o céu da igreja. Tirou o céu da igreja. Mas os santos continuam. Sei não. Vamos lá. Do outro lado, o pastor Antônio Alberto Giannichi. É assim que fala o seu nome? Giannichi. Giannichi. Isso. Seja bem-vindo. Muito obrigado, pastor. Boa noite. É uma Giannichi é satisfação. italiano? Italiano. Então é que nem o meu. Cocarelli, Giannichi. E o senhor é ministro da Igreja do Evangelho Quadrangular. Do Evangelho Quadrangular, isso. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. A igreja que o senhor pastoreia fica em qual endereço? Na realidade, eu sou auxiliar na igreja. Fica na Avenida Mirim, 3811, na zona norte de São Paulo. Muito bom. E, além disso, o pastor Antônio Alberto, ele também é advogado e é integrante ou coordenador da Comissão de Direitos e Liberdades Religiosas. Integrante, sou membro. O senhor é integrante da comissão? Isso, sou membro da comissão. A comissão chama-se Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB. Da Ordem dos Advogados do Brasil. Seção de São Paulo. Seção São Paulo. Muito bom. E o senhor também dá aula de Direito Penal? Penal e Tributário. É professor universitário. É professor da Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. Muito bom. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Então nós temos um pastor de uma igreja histórica, uma das mais antigas do Brasil, que é a Cristã Evangélica. A Igreja Cristã Evangélica veio com o casal Calley, não é isso? O Dr. Robert e a dona Sarah Calley. Aí veio a congregacional, né? Então vocês são aparentados. Parentes. Vocês são aparentados. Bem próximos. Então, esse casal veio na época do Segundo Império, né? O Dr. Robert, inclusive, lidou com Dom Pedro II. E, então, é uma igreja histórica bem antiga aqui no Brasil. Temos um pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, alinhada, portanto, com o movimento pentecostal, da primeira onda, movimento de cura, de tendas, né? Sim. A Igreja Quadrangular chamava-se Cruzada Nacional de Evangelização. Né? Percorreu o Brasil aí com tendas, pregando a cura, né? Entre as outras... Bom, são quatro ênfases, né? O quadrangular é Jesus cura... Primeiro salva. Salva, cura, batiza no Espírito Santo e ao Rei que voltará. Muito bom. Tá? A gente vai poder ver então as perspectivas desses dois grupos. E, como sempre, nós temos feito, trouxemos um seminarista para nos ajudar a apertar os dois convidados. No caso de hoje, é o seminarista Vitor Alexandre Matheus Bellomo. Italiano? Italiano também. A máfia veio aqui para cá dessa vez. Só o pastor Ataíde não é de descendência italiana? Não. Paraibano, certo? Paraibano. Vai ter que enfrentar dois italianos aqui. O Vitor Alexandre, você é aluno do Seminário Teológico Batista Nacional. Isso. Que ano você está? Quarto, bacharel. Já vai se formar agora? O ano que vem. Tem algumas complementações ainda. De todas as disciplinas que você já estudou, qual foi a que você gostou mais? Olha, eu gosto muito da parte de história, tanto de Israel quanto de história da igreja. E algumas, principalmente teologia sistemática. Eclesiologia interessa bastante, Legal. Deus e os anjos. E bastante coisas no Antigo Testamento, é o que mais me... E qual a disciplina que você mais detestou? Olha, não é que detestar a gente não detesta, mas pelo menos para mim as disciplinas mais práticas, da prática pastoral mesmo, não são as que eu mais gosto. Esses também tiveram sua parcela boa de ajuda na questão ministerial, entre outras coisas. E você é membro de que igreja? Igreja Batista do Calvário de Santo André. É uma igreja pentecostalizada ou tradicional? Batista Nacional, renovada. É da mesma denominação do seminário? Exatamente. Ligado ao pastor Ernesto Nini? Isso. Muito pastor bom. lá, pastor Oder Rossi. Muito bem. Muito obrigado pela sua
presença aqui. O endereço da sua igreja? Eusébio de Queiroz, 123, Jardim Irene, Santo André. Nós vamos assistir a matéria que a Kátia preparou e a gente já volta com o debate no Vejam Só. A capacidade inata de procurar a explicação de um fenômeno é uma das diferenças entre o ser humano e outros animais. Antigamente, o homem primitivo não tinha como entender eventos mais complexos, como a erupção de um vulcão, um eclipse ou um raio. A busca por explicações sobrenaturais é algo normal para o ser humano. Mas por que ela desembocou na fé e no surgimento de outras religiões? Diariamente, caminhando pelas ruas da cidade, nos deparamos com os mais variados tipos de denominações. Segundo o último censo demográfico realizado pelo IBGE, a composição religiosa no Brasil abrange 64,6% de católicos, 22,2% evangélicos, 8% ateus, 2% espíritas, 0,7% testemunhas de Jeová, 0,5% mórmons, 0,3% da população declaram-se seguidores do candomblé, 1,6% declaram-se seguidores de outras religiões, como islamismo, budismo, judaísmo, entre outros. Diante de tantas denominações, o livro de João traz uma passagem que diz: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitas religiões inventaram outras formas de salvação, colocando assim o assunto um pouco mais à prova. O Vejam Só desta noite discute: a fim de que todos sejam um, os cristãos ainda estão longe de cumprir esse desejo de Jesus? Será que tantas religiões ajudam ou atrapalham para a união dos crentes em Jesus? Muito bem. O tema de hoje vai discutir a oração que Jesus fez lá no Getsemane, né? Pedindo que os seguidores dele, pelo menos os seguidores dele, fossem um. Já que, como você viu aí na matéria, as religiões são muitas, né? Os que dizem cristãos que seguem Jesus não deveriam ser mais unidos? Ou será que somos unidos de fato e apenas aparentamos estar separados por conta da diversidade do corpo de Cristo? Tudo isso vai ser bem explicadinho, eu falei na minha escalada de abertura, mas se você não entendeu, não se preocupe não, porque os meus convidados aqui vão explicar isso muito bem para você, trocando em miúdos. Para você participar do programa, www.vejamsó.com.br. Inclusive, você pode ganhar prêmios especiais por participar do tema de hoje. Pastor Emanuel Ataíde, que é professor de teologia no Instituto Betel Brasileiro, ministro da Igreja Cristã Evangélica do Brasil. Na sua primeira fala, como é que o senhor responde ao tema, né, a pergunta tema? Os cristãos ainda estão longe de cumprir o desejo de Jesus? Na minha perspectiva, sim. Eu estava pensando essa semana sobre esse tema, né? E desde a época da formação dos discípulos já havia a diferença, né? Os partidos do Sinédrio, zelotes, herodianos, fariseus, e Jesus já lidava com esses simpatizantes como seus seguidores. E hoje, com a pluralidade, secularização e tantas teorias que surgem por aí, né, hoje a gente está vendo que a igreja está cada vez mais se esfarelando, né? O corpo está cada vez mais se esfarelando. Não sou tão pessimista para dizer que não há, por hipótese nenhuma unidade, mas eu acredito que esteja ainda muito longe desse ideal de Cristo. Muito bem. Vamos ouvir. Depois a gente vai apertar o pastor Emanuel, vamos querer saber várias outras questões ligadas à experiência, tanto da denominação dele quanto dele próprio, como seguidor de Jesus. Alberto Giannick. Até o fim do programa eu aprendo a falar sobre. É difícil mesmo. Né? Giannick, da Igreja do Evangelho Quadrangular, ele que é advogado, inclusive integrante da comissão, de uma das comissões da OAB que milita para a liberdade religiosa. Pastor Antônio, como pastor pentecostal, o senhor acha que o desejo que Jesus expressou na sua oração ainda falta muito para ser concretizado ou já estamos no caminho?
eu acredito que falta muito, né, pastor? Falta muito. Mesmo nós temos talvez algumas pequenas diferenças doutrinárias, mas eu vejo que ainda falta muito ainda para o ser humano, de uma forma geral, atingir essa unidade que Cristo tanto pediu. É um caminho tortuoso, e com a fragmentação da forma que está sendo feita, da seguinte maneira eu vejo. Hoje em dia tem se colocado doutrinas e costumes muito acima do... Então, sem tratar de evangelho, sem ensinar o evangelho, sem buscar o princípio básico da simplicidade do evangelho, é difícil unificar um corpo. Muito bem. E o seminarista? Já está no 4º ano do seminário, né? Você falou que não gosta muito das disciplinas práticas pastorais. Você não pretende ser pastor? Você está mais na linha do pesquisador? Sim, mas dependendo do que tiver para o futuro, se assim Deus chamar, a gente vai. Mas por que você foi estudar teologia? Qual foi a sua motivação? Bom, além de motivações internas, a questão do chamado para a área do ensino. Então, por isso, eu já dava aula na igreja, escola bíblica dominical, e sempre também gostei muito de pesquisar, muito de estudar, e sempre gostei de estudar a Bíblia, estudar os assuntos relacionados à Bíblia. E então, com essa questão dessa chamada ministerial para o ensino também, para pesquisa, então a gente decidiu ir para o seminário, e quando você está no seminário, aí você se apaixona de vez e... Aí é muito legal essa sua fala, porque a maior parte dos cristãos, pelo menos aqui no Brasil, né? Imagina que quando você vai para o seminário, porque você vai ser pastor de uma igreja local. E já houve um tempo em que era assim, mas isso passou. E hoje os seminários oferecem cursos, mesmo para quem não pretende ser pastor, mas pretende, de alguma forma, ser mais útil na obra de Deus. Servir o Evangelho, né? Oi? Servir o Evangelho. Servir o Evangelho na igreja local, como professor, como instrutor, ou mesmo como pesquisador teológico, você pode se tornar um professor de teologia depois, né? Enfim. Agora, ô Vitor, você já nasceu em lar evangélico, não? Sim, nasci. Na mesma igreja que você... Não, outra. Qual igreja? Eu nasci, na verdade, na igreja adventista do 7º dia, e criado lá dentro, e há uns 10 anos que nós passamos para o Batista Nacional, quando eu era solteiro ainda, e hoje eu estou na Batista Nacional. Sou batista. Tua namorada era... Conheci na igreja que Qual? nós congregamos hoje, inclusive. Eu sabia! Uma benção. Como é que é o café da manhã de vocês? Na verdade, a gente não toma café da manhã junto durante a semana. Vocês são namorados? Não, somos casados. Já são casados? Sim, mas eu... Como assim vocês não tomam café da manhã? Não, durante a semana, né? Como eu havia dito, né? Durante a semana, eu saio bem mais cedo que ela para trabalhar. Então, a gente não toma café da manhã juntos. Porém, no nosso café da manhã, na verdade, no sábado, é no seminário. Então, a gente sai de casa... Tá, mas como é que é o café? Eu não entendi por que da pergunta. Você entendeu sim, não vem com onda não. O adventista não toma café, hoje você toma café? Não, olha, na verdade, sempre eu tomei café desde criança, inclusive como adventista, e meus pais sempre tomaram café. Você já era um dissidente. Só que, pode ser. Mas veja bem, tem uma linha dentro que são mais rígidos em relação a alguns costumes, né? Eu não entendo como questões doutrinárias. Não é doutrina, eles nem falam. Mas... sempre tomei, lógico, agora tem outras partes. Carne de porco você comia, não? Não. E hoje? Sim. Na verdade, na transição você começa... É a transição. É batista. Eu sou batista. Tá bom. Tá batistão mesmo, esse aí tá certo. Então, você que passou de um grupo religioso bastante... estrito, né, zeloso da sua maneira de ser, inclusive... de fato. Na minha opinião, eu digo isso aqui sempre que posso, os adventistas são os melhores representantes no Brasil da preocupação com a mordomia do corpo, com a mordomia da saúde, eles longe de qualquer outra denominação. Né? Agora, já que você passou por eles e hoje está na Igreja Batista Avivada e tal, como é que você vê essa questão da união dos crentes? Olha... Primeira coisa, o que nós tentamos fazer teologia, né? Teologia pura, ela está em Deus, mas a gente, com as Escrituras Sagradas, nós tentamos fazer teologia. E em cima dessa tentativa, a gente tem o que é essencial
o que é primário, e nós temos o que é secundário. No que é primário, pelo menos dentro da ortodoxia cristã, nós vemos a questão da triunidade, a questão da trindade em sua triunidade, as três pessoas distintas com as suas funções diferentes, a questão da salvação pela graça, a questão do fato da queda do homem, a necessidade da reconciliação com Deus através de Cristo. Enfim, nós temos algumas questões primárias que essas indispensáveis. Essa nós temos que ter uma unidade, não há como. Agora, temos as questões secundárias, a governança da igreja, a questão da aceitação dos dons do Espírito para hoje ou não, enfim, são questões secundárias, tá? Mas as questões primárias nós temos que estar unidos. E eu acho que, pelo menos dentro de um grupo que busca uma teologia ainda ortodoxa, que talvez não sejam muitos, mas buscam, eu acredito que haja assim uma unidade nessas questões primárias. Tá bom. Apertei ele e saiu bem. Isso é bom. Geralmente, quando a gente começa a abusar do seminarista, eles ficam nervosos. Tá? Mas ele não entrou no meu jogo, não. O Fábio Luiz Magalhães, da capital da Bahia, lá, Salvador, a terra da harmonia, como ele escreve aqui. Entendo que sim. Paulo deu exemplo levando o legado às pessoas que tinham necessidade de Deus. Diz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. 1 Coríntios 9:20. É preciso ser audaz para realizar a nova evangelização nos novos areópagos que se apresentam hoje. O Espírito Santo é que ajuda a cada dia a tomarmos consciência da nossa universalidade por todo o mundo, em diferentes culturas e realidades sociais, recordando que a mensagem de Cristo é para todos, porque Ele é quem realmente pode dar sentido ao ser de cada pessoa, independente de cultura, raça, nação. Vivendo a unidade, podemos ser testemunhas de Deus entre aqueles que, em todas as culturas e religiões, estão presentes e são os primeiros para Deus, os mais pobres. Bom, pastor Emanuel, em relação à questão da aparência, a multiplicidade de denominações conspira contra a ideia de uma unidade, não é isso? O Vitor acaba de destacar que, pelo menos nas questões primárias, nós somos realmente unidos. Essa união não basta para o senhor? Devemos comungar da mesma fé, né? Como o Vitor falou, é essencial, né? A crença em Deus, na triunidade de Deus, nas questões elementares da fé que nos ligam ao corpo de Cristo. Mas quando nós partimos mesmo para comunhão, né? Para desenvolver um trabalho juntos, ou coisas desse sentido, aí às vezes fala mais alto o nosso partido, a nossa forma de ver, a nossa forma de pensar, isso acaba dividindo. Eu falo isso porque eu já tentei por inúmeras vezes tentar trabalhar junto com outras igrejas, de outras confissões, e nesses 15 anos de tentativa não consigo, justamente porque essas diferenças falam mais alto. Mas a fé, a batismo, a crença em Deus, em Jesus, isso é essencial, é fundamental para sermos cristãos, né? Declarados cristãos. O senhor fez tentativas de aproximação com outras denominações? Isso, eu estava me lembrando de uma que eu fiz, acho que há uns 10 anos atrás, lá na minha cidade, lá em João Pessoa, juntei uma turma de jovens, uma conversa bem informal, falei, puxa, a gente poderia trabalhar aqui em nosso bairro, em prol do nosso bairro. Iríamos fundar uma ONG, iríamos trabalhar questões sociais e questões da igreja, evangelismo e tudo. E eu me lembro que eu ganhei a adesão dos jovens do meu bairro. Eram uns 30, 40 jovens. Aí tinha Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriano, Metodista, Anglicano, tinha um leque. E eu comecei a fazer reuniões na garagem da casa de uma irmã aos domingos. Vamos organizar um estatuto, já tinha uma sede, já estava tudo organizado. Aí conversamos, bem, agora vamos conversar com os pastores para a gente ter o apoio da igreja local. Aí falou assim, o nome era Comitê Ictus. Aí quando eu apresentei, nós somos do Comitê Ictus, o senhor está sabendo? Ele falou, Ictus é Jesus, é uma palavra que se refere a Jesus em grego, né? Ictus é peixe, é isso? Isso. Peixe. Aí ele falou logo, eu já tenho meu candidato. Eu falei, mas eu não estou falando de candidato de partido político. Aí eu fui explicar, não, mas eu não quero saber, eu já tenho meu candidato.
Aí eu fui em outro, ele falou, olha, tudo bem, vocês vão fazer uma marcha no bairro, vão falar, mas a faixa da minha igreja tem que ir na frente. Eu falei, mas não é isso que eu estou propondo. Aí eu fui em outro, aí o outro falou assim, depois que ele me ouviu, eu e o outro rapaz, ele falou assim, o que me garante que você não veio roubar as minhas ovelhas? Em resumo, eu só havia conseguido o apoio das 40 igrejas do bairro de 2 pastores. Aí, com o andamento e tudo, eu falei, vamos parar, somos jovens ainda, nós não temos estrutura para dar continuidade, a gente não quer trazer desavença ao corpo de forma alguma e decidimos parar e engavetei. Até hoje, quando eu falo com alguns irmãos lá, eles ainda lembram. E aí, o comitê está de pé, vamos fazer? Eu falei, quem sabe daqui a uns anos, se eu voltar, a gente dá andamento a isso aí. Mas nós não conseguimos, infelizmente. Como é que o senhor vê isso, pastor Antônio Alberto? Olha, pastor, sinceramente, eu vou até um pouco mais longe do que o colega colocou. Eu vejo que até dentro das próprias denominações existe essa preocupação, existe essa insegurança, não querendo trazer nome nenhum para não causar nenhuma espécie de constrangimento, mesmo porque aqui eu estou investido em representação a uma entidade, mas infelizmente é uma grande realidade. Dentro do próprio evangélico, nem abrangendo todos os cristãos, vamos pensar só nos evangélicos nesse momento, eu vejo que existe o medo de perder membros de um para o outro, existe um pouco do ego, que a minha igreja tem que aparecer um pouco mais, existe também a própria liderança do pastor como pessoa física, que às vezes se sente ameaçado por um outro que seja um pouco mais carismático, um pouco mais persuasivo. Dessa maneira, pastor, eu creio que é difícil mesmo essa unificação, mesmo dentro do povo evangélico, mesmo dentro da própria denominação que ele vive. Então, não sei se para o senhor a fala do seminarista Vitor, de que pelo menos nas questões essenciais da fé nós já somos unidos, para o senhor também isso não basta, a união tinha que ir mais à frente. Ela tem que ir mais além, né? Porque na realidade, eu acho que nem no básico 100% nós estamos unidos. Nós já algumas situações, algumas colocações, elas já começam a diferir do básico. Já se começa a diferir do básico, se está salvo ou não, já começa a se diferir no básico aonde o Espírito Santo atua, até onde ele atua, até onde ele não atua. Então já existe uma diferença. Então em alguma denominação, olha, ali fala em línguas, ali o Espírito Santo pode falar em línguas, ali não, imagina, o Espírito Santo não vai se submeter a isso, não vai deixar acontecer, os dons não são assim, os frutos não são assim. Então nos princípios básicos, nos pequenos ainda, bem no início, já se difere, já ramifica daí a divisão e a diversidade de pensamento cristão. Muito bem, então o negócio está feio. Deixa eu pegar mais uma mensagem aqui antes da gente ir para o intervalo. Cadê? A doutora Maria Flor, que também mora na capital da Bahia. A fim de que como disse Jesus, faça necessária a paciência dos que creem como Abraão. Hebreus 6,15. Abraão teve uma paciência, esperou crendo e tal. Numa espera confiante pela unidade dos cristãos. Não inertes, mas operantes, destemidos e esperando com a mais profunda confiança de que Deus possa nos encher a todos com o espírito da verdade, da universalidade, guiando-nos sempre mais para o amor como cidadãos dos céus, na vontade de Deus, pois isso será dom de Deus e não conquista humana. Então, antes de chamar o intervalo, eu queria deixar isso no ar. Quem fez o pedido para o Pai, para que todos sejam um, foi Jesus. Então Deus não vai ouvir a oração de Jesus, e por que não ouviu ainda? Como disse a doutora Maria Flor, isso vai ser dom de Deus, não conquista humana. Então Deus é que não está querendo a unidade? Deus é que não está querendo dos cristãos? Ou o que será que está acontecendo? Vamos para o intervalo, a gente volta já, tentando responder isso e as outras questões decorrentes do tema aqui no Vejam Só. Muito bem, de volta com o programa Vejam Só. O tema de hoje, do jeitinho que ele está, foi sugestão do Vilmar Paulo Mariano Filho, que mora em
Ituiutaba, em Minas Gerais. Então, obrigado, Vilmar, Paulo, Mariano Filho, e um ósculo santo a todos os irmãos aí de Ituiutaba, em Minas Gerais. Nós vamos mandar um presente para o Vilmar, que é esse livro aqui, que é um comentário do livro profético de Malaquias, escrito pelo professor Davi Correia. Muito interessante, porque muita gente acha que Malaquias só fala de dízimo, e na verdade não. Malaquias fala da adoração corrompida, né? Esse comentário é muito instigante, professor Davi Correia, e nós vamos mandar de presente para o Vilmar, pelo fato de ele ter sugerido o tema que foi pautado hoje. E você pode ganhar presentes também, nos ajudando a pautar o Vejam Só. Quando você entra no site vejamsó.com.br, tem uma aba lá, sugestão de temas. Você clica ali, faz a sua sugestão. Se a tua sugestão for pautada, você ganha o prêmio, sem sorteio, sem nada. Agora, veja bem, você tem que sugerir o tema. Muita gente entra lá e sugere assim, fale sobre a volta de Cristo. Isso não é tema, é assunto. Né? Dá para fazer 800 mil temas. Mil problemas. Né? Enfim, discutir a Trindade. Né? Você precisa pautar o tema. Que aspecto da discussão da Trindade você quer? A história da doutrina, os textos que falam disso, enfim. A sugestão precisa ser feita de uma forma que o tema possa ser pautado daquele jeito, aí você ganha o prêmio, tá? Se quiser sugerir assunto, também pode, só que aí não vai ganhar o prêmio, mas nos ajuda nas reuniões de pauta a fazermos a temática que o programa vai seguir. E já que eu falei de presentes e de prêmios, vamos pôr no ar a nossa enquete de hoje, para você também ganhar. Hoje é o dia do cobiçadíssimo prêmio da Jô Rezende, depois eu falo dele para você. Vamos lá, que nota você daria para a União dos Cristãos do Brasil? Agora você virou professor de unidade cristã. Você vai avaliar a unidade cristã no Brasil. Olha só, todo mundo vai poder dar nota. As notas são as seguintes, de 0 a 3 é a primeira resposta. 0 a 3 quer dizer uma nota bem baixa. De 4 a 6, uma nota baixa até mediana. E, finalmente, de 7 a 10, uma nota boa, né? De boa para excelente. Então, vamos pôr de novo a pergunta. Que nota você daria para a União dos Cristãos do Brasil? Você olha para a União dos Cristãos, eu vou dar uma nota tal, né? Responda e você pode ganhar o kit da Jô Rezende. Hoje é dia de nós sortearmos o kit da Jô Rezende. Para você votar, você tem que entrar no site vejamsó.com.br. Muito bom. Pastor Emanuel, voltando para o tema de hoje. Jesus fez a oração. Ele pediu para o Pai, né? E, aliás, a gente separou só uma parte do versículo de João 17, 21, mas Jesus fala várias vezes sobre esse assunto. Ele se estende um pouquinho na sua oração, pedindo que os cristãos fossem unidos e tal, e inclusive isso faria com que o mundo recebesse a mensagem do Evangelho de maneira muito mais eficiente. Deus não ouviu a oração de Jesus? Quando Cristo fala em unidade, também não quer dizer que não haja pluralidade, né? Também a gente tem que deixar isso bem claro. Mas a questão é que o ser humano, por si só, ele é individualista, né? Como o pastor colocou, tem algumas questões que envolvem ego, ciúmes e outras questões que acaba dividindo isso. Então, eu não colocaria Jesus como culpado, Deus como culpado dessa não união, né? E nem colocaria a impotência da oração dele. Mas o ser humano, ele tem as suas escolhas, o ser humano, ele escolhe agir, ele escolhe se separar, ele escolhe se juntar, e a igreja tem a sua dinâmica. Então, a gente está falando muito de unidade, mas também a gente tem que entender que é necessária a pluralidade. O problema é que essa pluralidade ela não pode impedir que haja essa união, essa unidade. Eu comungo com o irmão da quadrangular, o irmão da quadrangular comunga comigo, a gente pode fazer alguma coisa juntos, prestar um culto lá na igreja quadrangular, ele na minha igreja, mas na maioria dos casos isso não acontece. Então nós não podemos dar Jesus como culpado dessa não união e nem
que o fato que Deus não ouviu a oração dele. O problema é que o ser humano toma suas linhas, né? Mas vocês mesmos estão falando que nós não conseguimos unidade até hoje. Faz 2000 anos que Jesus fez essa oração. Para você ver como a dureza do coração do homem é. Ô, louco, irmão. Que coisa, né? 2000 anos e o coração continua duro. O senhor concorda com o pastor de que a pluralidade é necessária? Em que termos ela é necessária e como diferenciar essa pluralidade da falta de unidade? A pluralidade ela acaba se tornando necessária. Ela tem o objeto dela, mesmo porque a gente trabalha com o ser humano e o ser humano vive em pluralidade. Ele não tem todo mundo não tem o mesmo foco, o mesmo entendimento, a mesma visão. Agora, acaba assim, pastor, até trazendo um pouco do gancho do que o senhor havia dito, essa oração que Cristo coloca ao Pai, ele vai além depois, na sequência da passagem, e ele ainda traz a seguinte colocação: nós temos que chegar nesta mesma unidade ao Pai. Então, olha que interessante. Para que o povo de Deus hoje consiga ter uma certa unidade, é necessário primeiro que se busque o caminho da unidade com o Cristo e com o Pai. E depois buscar a unidade entre os próprios irmãos. Esse tema já seria tão complexo, Deus é tão sensacional, tão maravilhoso, que Cristo já naquela época sabia que seria uma grande pedra no sapato do povo cristão, é o fato da unidade. Tanto que ele coloca, e ele engloba, e ele é incisivo quando ele diz, como foi colocado até pelo senhor algumas vezes, diversas vezes, sobre o tema da unidade. Então, eu vejo que é importante nós começarmos a mudar um pouco o foco. Na realidade, o começo é chegar ao Pai, para o povo de Deus, a ter a união, ter a intimidade, ter a comunhão com o Pai, com Cristo. Aí sim, eu creio que as coisas aqui entre nós ficariam muito mais fácil, muito mais aceitável, muito mais respeitosa, muito mais acometida, né? Cada um dentro dos seus limites. Eu acho que seria talvez um caminho. Bom, e você, Vitor? Você tem... Assim, você se converteu com quantos anos? Bom, eu me batizei com 12, tá? Mas eu cresci dentro da igreja, me batizei com 12. Então já tem umas décadas aí de vida cristã efetiva. É uma década e pouco. Pois é. Né? Na sua opinião, essa oração que Jesus fez foi atendida pelo Pai ou ainda não? Olha, eu entendo a colocação dos dois pastores, interessante essa questão da necessidade da pluralidade, né? A gente sabe que o ser humano, num passado, alguns séculos lá atrás, nem tanto, o ser humano ele tinha menos opinião, né? Então era até fácil você manter, não tinha individualidade praticamente. Antigamente numa família de 10 pessoas você tinha um único banheiro para as 10 pessoas, as 10 pessoas usavam um banheiro ao mesmo tempo e não se permitia fechar uma porta, porque isso já queria individualidade demais. Agora nos dias de hoje não, a gente vê as tendências dos novos empreendimentos, novas residências, não. Hoje se você tem um apartamento para um casal, tem que ter 2 banheiros com separação, porque existe a individualidade da pessoa. Então, essa individualidade ninguém pode tocar. E com esse advento da individualidade, isso, lógico, que é refletido dentro da igreja. Daí começou a ramificar um monte de denominações. E por quê? Por sua opinião, se você difere em alguma coisa de outra pessoa, pronto, então eu saio, monto uma igreja e aí eu vou pensar do jeito que eu quero pensar. Só que isso é complicado, né? Pelo menos dentro do meio cristão, aquilo que eu disse do primordial em relação à doutrina, é que dentro da ortodoxia a gente sempre vai partir da doutrina para a vida prática, nunca o inverso. Se a gente fizer o inverso, a gente está tendo uma tendência mais liberal do que ortodoxa. Mas, digamos, nós estamos dizendo que somos ortodoxos, então a gente devia partir da doutrina para a vida prática. E a gente vê um exemplo na própria Trindade, não que a gente consiga colocar em prática totalmente a revelação da unidade da Trindade, né? Que ainda que sejam pessoas distintas, cada uma tem as suas funções e dentro da Trindade, e a gente vê um movimento perfeito em cima disso. Agora, no meio daqui com o ser humano, a gente não vai conseguir refletir perfeitamente isso, mas a gente pode ter
e deveríamos ter, na verdade, o mínimo para que, como os dois pastores comentaram, seria interessante, tudo bem, nós temos as nossas diferenças, existe a pluralidade, existe a forma cultica de uma igreja, a forma cultica de outra, mas será que a gente não pode manter as nossas diferenças, porém, em alguns momentos, em prol do Evangelho, a gente agir junto, somando forças? Veja, até se o senhor me permite, pastor, a pluralidade ela é necessária. Tanto que nós pegarmos a Bíblia, compulsarmos as Escrituras, nós vamos ver que Deus trabalha na multiforme graça. Tanto que a multiforme graça também, a graça do Senhor, a graça de Cristo, ela é plural. Mas nós não podemos usar isso como um subterfúgio para uma facilidade daquilo que me convém. O que eu digo? Bom, então é mais fácil seguir aquela denominação porque ela me agrada nisso, nisso e nisso. Aquela outra não me agrada. Aquela outra é muito rígida naquela questão. Ah, não, aquela outra ali me deixa mais feliz. Então, não dá para usar essa pluralidade como um subterfúgio para servir a Deus de uma maneira mais fácil. Exatamente. E muitas vezes usá-la até para fugir da determinação do Evangelho. Porque nós sabemos, o Evangelho é um Evangelho de amor, é um Evangelho de ensinamento, mas também é um Evangelho que traz algumas colocações imperiosas ao cristão. Exato. Olha, tem que ser assim. Não dá para usar de subterfúgios, de bagatelas, de negociações. Então, a minha preocupação é essa. Até onde essa enorme diversidade, até onde essa pluralidade, ela acaba facilitando uma certa conversão, não levando necessariamente a pessoa à salvação e a Cristo, e sim a uma facilidade, eu sirvo a Deus, sou cristão, mas dentro daquela denominação, daquele lugar que eu achei mais fácil e mais conveniente, aquilo que me agrada. Mas a gente tem que procurar então o caminho mais difícil, é isso? Não, nós temos que procurar o caminho verdadeiro. E se o verdadeiro for mais difícil... Mas o verdadeiro vai ser sempre o nosso, nunca o do outro. Não, mas aí que está. A partir do momento que nós seguimos um caminho humano mais fácil, nós não estamos preocupados em seguir o Evangelho. O que eu digo é seguir a Escritura, seguir o Evangelho. Sim, mas o senhor vê algum problema nessa multiplicidade de opções em que a pessoa pode escolher um lugar onde ela se sinta melhor para servir a Deus? Isso é ruim? Não, o problema é quando é conveniente, né? Eu estava pensando agora, isso gera uma facilidade muito grande do trânsito religioso. Eu não sou, por ser pesquisador, né, eu sou muito crítico com números, com estatística. Vimos agora da quantidade de evangélicos no Brasil que está crescendo. Até que ponto? Está tendo um trânsito. Uma pessoa sai da minha igreja, vai para dele, depois vai para dele e fica esse ciclo. E geralmente quando vai para a igreja, para uma outra igreja, caberia ao pastor, já que somos um corpo, falar, olha, está vindo um irmão aqui da sua igreja, está tudo bem, aconteceu alguma coisa? Porque geralmente acontece isso, eu brigo, fiquei com raiva de algum irmão, é mais fácil ir para lá. Aí lá eu vou aderir àquele grupo, né? Aí entra a grande diferença entre conversão e adesão. Será que é conversão? Será que é adesão? E fica esse trânsito. Então, eu não vejo problema na pluralidade. Um dia discuti isso no seminário, eu falei, irmãos, é maior o que nos une do que o que nos separa. Se nós tivermos esse foco, temos os nossos, como o irmão falou, nós temos as nossas formas de cultuar diferentes, nossos estilos diferentes. Sim, isso é um estilo. Mas o que nos une é mais essencial. Então, esse é o problema. Então, eu também eu penso como o senhor, né, e queria até que o pastor Antônio pudesse explanar melhor o ponto de vista dele, na medida em que... e porque isso que o senhor escreveu é um fenômeno brasileiro. Sim. Né? Se eu estiver em alguns lugares do mundo, eu estava dando aula outro dia, até os alunos ficaram chocados, né? Por exemplo, se eu estiver perto da Coreia do Norte e eu achar uma igreja cristã daquelas bem ortodoxas, ou igreja ortodoxa grega ou russa, eu vou louvar o nome do Senhor e vou lá, porque, olha, é um milagre que exista uma igreja como essa lá, né? Agora, no Brasil, não. Eu posso implicar com o cheiro do pastor, se eu quiser. Né? Tem 3 igrejas por quarteirão, não é verdade? Sim, né? até mais.
Mas, então dá para escolher com facilidade onde eu vou poder servir a Deus melhor. Mas o senhor acha isso ruim? Por quê? Não é questão de achar ruim. Eu digo no sentido de ser perigoso na conveniência. O caso de você levar o cristão a correr, a ficar percorrendo lugares onde na realidade ele não está se convertendo, ele está buscando um lugar onde ele ache mais fácil estar, mais conveniente, mais agradável. Mas por que tem que ser ruim e tem que ser difícil? Não, mas não é de ruim e difícil. É como o senhor falou, o senhor deu o exemplo do pastor com a questão do perfume. Isso. Vamos supor um exemplo, até um exemplo simples. E acontece, a pessoa troca de igreja porque não gosta, deu um olhar feio, fez uma cara feia. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo até particular. Eu estou na mesma igreja há 20 anos. Tem coisas que me agradam, tem coisas que não me agradam, tem momentos que dá vontade de falar, olha, acho que eu vou mudar. Todo mundo passa por isso. Mas eu digo, o risco não é por uma dificuldade, tem que ficar lá sofrendo, não é isso. O risco é você simplesmente larga e pronto. Eu vou para outro lugar porque lá eles fazem o que eu quero. Lá é mais tranquilo de eu servir, eu entro e saio, ninguém me vê. Lá eu não preciso ter compromisso com a obra. Lá eu não preciso ter compromisso com Cristo. Lá ninguém vai conhecer a minha vida. Lá ninguém vai ficar me pastoreando. Então, essa é a minha preocupação. Minha preocupação não é lógico, a pessoa está confortável, se sente bem, também temos que levar em conta a família, porque o cristão não é sozinho, por muitas vezes, tem esposa, tem filhos, mas quando eu digo nesse sentido do risco, da pluralidade, é isso. O risco é de não se levar o homem a uma conversão verdadeira e simplesmente deixar o pseudo-cristão, o suposto cristão, achar que está salvo, achar que está seguindo os ensinamentos de Cristo, pulando de igreja em igreja, buscando uma conveniência social. Deixa eu retomar aqui algo que vocês falaram no bloco anterior. Não, porque uma das coisas que mais prejudica a unidade dos cristãos é o ciúme, o ego, a vaidade dos líderes e tal. O senhor mesmo descreveu um episódio bastante desagradável, né? Ocorrido lá na Paraíba, em que os seus colegas de ministério das outras denominações não compreenderam que a ONG era para servir a coletividade e não aos interesses de um grupo particular, muito menos aos seus. Então, eu sempre parto do pressuposto de quem reage da forma como eles reagiram, porque pensam assim, né? Bom, tudo bem. Só que isso não é novo. Lembra do episódio em que os discípulos chegaram para Jesus e falaram, me ajuda aí, seminarista. O seminarista tem que conhecer a Bíblia de cor. Nós repreendemos alguém que estava esse demônio, mas não caminha conosco. Lembra disso? Né? Qual foi a resposta de Jesus? Não se opôs. Né? Jesus não se opôs, censurou os discípulos. Mas se ele está fazendo a obra, por que você... Não, mas ele não caminha conosco. Aquele que não é contra mim é por mim. Né? Então, desde o tempo dos discípulos, que já tinha os próprios discípulos de Jesus já... Quer fazer obra de Jesus, tem que andar aqui. Né? Tem que pagar o pedágio e vir para o nosso grupo aqui. Sim. Né? Então não é novo isso aí. Não é novo, infelizmente. Eu sou pastor auxiliar. E como o irmão também é pastor. E eu me lembro que quando a igreja me convidou para compor o quadro pastoral, eu sentei com o meu pastor, e graças a Deus é um homem de Deus, nós somos muito amigos, é um pai para mim. E eu sentei para ele e eu falei o seguinte, olha, não é para tomar o seu lugar, nós somos uma equipe, o senhor é o pastor titular, eu sou o suporte aqui como seu auxiliar e somos uma equipe. E graças a Deus nós temos caminhado há 6 anos juntos com transparência. Tem hora que eu faço uma coisa que ele não gosta, tem hora que ele faz uma coisa que ele não gosta, a gente conversa, não gostei disso, e a gente tem mantendo isso. Somos muito diferentes, somos plurais, numa igreja local, somos bem plurais, mas é aquilo, maior que nos une do que essas pequenas diferenças. Mas há muito mesmo, ciúmes, rivalidades, rixas, né? E outras coisas que a gente sabe que acontece, porque é próprio do ser humano, né? Da natureza humana. Pois é, mas a conversão não deveria mudar isso? Quando a gente nasce de novo, não muda? Você que está com a teologia sistemática fresquinha aí na cabeça, o sujeito nasceu de novo, muda, não muda? Ou não muda? Olha, em alguns casos pode mudar, sim, mas é que aí a gente vai olhar então para os
digamos, para os 3 salvações. A gente tem a conversão, que é um momento instantâneo, e um que todos nós que estamos aqui estamos, que é o da santificação. Alguns num grau um pouco melhor, outros num grau um pouco mais baixo ainda, mas estamos todos num processo de santificação. Até a gente fechar isso com a glorificação. Mas pode mudar. Eu acho que, na verdade, no momento da conversão, muita coisa pode mudar e muda. Só que ainda tem coisas ainda no seu dia a dia que você vai ter que brigar. Tem pessoas que não têm o espírito competitivo. Para elas é mais tranquilo isso. Para um líder que não é aquele líder competitivo, que é aquela nato que para ele ascender a uma posição de liderança e ele lidar com essas questões como o pastor Ataíde com o seu pastor, eles lidam, tem as suas diferenças, mas lidam numa boa. Tem pessoas que, se você pega 2 pessoas com espírito competitivo, eles vão se degladiar mais. Eu acho que também isso acontece, né? É mais difícil lidar nessas situações. Mas, vem cá, será que essa divisão, ela não se dá muito mais entre os líderes do que entre o povo? Porque, pelo menos, é a observação que eu tenho feito. Eu sou da Igreja Presbiteriana Independente e eu trabalho há 15 anos na Igreja Internacional da Graça de Deus, que é uma igreja neopentecostal. A minha igreja é histórica, daquelas, assim e tal. Muito bem. Eu percebo claramente muitos irmãos históricos, membros comuns da igreja, que assistem aos programas neopentecostais, não só aos da Igreja da Graça, mas aos outros todos, gosta mais de um, ou gosta mais de outro, mas assiste a todos, contribui com o ministério de vários, para desespero do pastor local desses membros, né? Conversa, aceita determinados grupos que os próprios líderes não aceitam, participam da Marcha para Jesus, às vezes até contra a orientação do seu próprio pastor. Quer dizer, será que na base o povo de Deus não está muito mais unido do que na cúpula? Vejo que sim. É bom ou ruim isso? Olha, desde que estejam unidos é bom. É bom, mas infelizmente as lideranças acabam algumas vezes por contaminar tanto o primeiro amor, tanto o relacionamento, o namoro com Cristo. A gente acaba, o pessoal mais antigo acaba sufocando pouco. Esfriando os nomes. Sufoca, sim. E muitas vezes a gente, querendo ou não, quando você está como um membro, você olha de baixo para cima, você vê uma situação. Se eu quer ver um exemplo, eu venho de outras religiões. Eu falo religiões porque frequentei várias. E eu me converti naquelas coisas de Deus. O Senhor pega a gente e acaba convertendo. Né? Porque dentro dos meus propósitos, eu colocava na minha cabeça que eu odiava crente. Podia ser qualquer coisa menos crente. E acabei casando com uma filha de pastor. Aí vocês imaginam. Na minha conversão, eu passei pelo menos quase um ano analisando a vida do meu pastor, que hoje é meu pastor titular. Pessoa a quem eu amo e respeito muito, ainda é meu pastor, com 20 anos que nós estamos trabalhando juntos. Eu passei um ano dentro da igreja dele, mesmo tendo aceitado a Cristo, antes de me batizar, verificando e analisando a vida dele, para ver se era verdade o que ele falava do dízimo. Se ele está falando do dízimo, então vamos ver se ele é dizimista. Ele estava falando disso no casamento, vamos ver como é que é o casamento dele. Então, o membro, ele tem essa necessidade, ele vê essa situação. E se ele não encontrar, se eu não encontro, como eu encontrei um homem de Deus que mostrou que realmente estava ali de uma maneira séria, com certeza eu teria me contaminado. E acontece, a contaminação, ela vem de cima para baixo. Bom, vamos pegar mais algumas opiniões aqui. O Emílio Lourenço, ele mora na capital do Rio de Janeiro. Encontramos a oração, no capítulo 17 de João, encontramos a oração mais longa de Jesus nos registros históricos. Trata-se de uma oração que Jesus ora por si mesmo, né? Levantando seus olhos ao céu, postura comum de oração, ele disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. No versículo 5, ele pede ao Pai que glorifique-o, devolvendo sua posição, que tinha anterior à glória após haver passado pela humilhação, né, que foi o processo de encarnação. Assim ocorrendo, quando da sua ressurreição foi exaltado à destra do Pai.
Jesus ora por seus discípulos, deixando um legado para que todos os que o seguissem, após haver conhecido, bem como ao Pai, que se afastassem do mundo mundano. Porque senão seriam opostos ao Pai. Então, pela ideia do irmão Emídio, lá da capital do Rio, o propósito de Jesus era fazer com que os discípulos não imitassem o mundo, né? E, portanto, se unissem. Então, a tendência do mundo é a desunião, a desagregação. Às vezes a gente percebe que os ímpios são mais unidos do que os crentes. Infelizmente, em alguns casos, sim. Não é? Em alguns casos, sim. Então. Eu tenho amigos que têm um nível de relacionamento que é exemplar, que às vezes na igreja a gente não percebe. A gente estava discutindo um dia desse lá em casa sobre isso, né? Às vezes são coisas bobas, pequenas, que geram uma divisão, uma fofoca, fala disso, não gostei da irmã porque falou isso. E é complicado. Então eu posso ler um texto? Deve. Eu, quando eu vi aqui da outra vez, teve o irmão da nossa igreja, o irmão Carlos, é um senhor já de idade. Aí ele falou assim: pastor, eu assisti o programa, muito bom, mas o que eu mais gostei foi que o senhor leu a Bíblia. Tá eu certo. me lembrei, em homenagem ao irmão Carlos. Muito bom. João capítulo 13, ainda nos discursos de Cristo, né? Ele diz no versículo 34 e 35: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. 35. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Todos saberão que vocês serão meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, uma vez um pastor falou, num retiro de adolescente, que eu nunca ia, na oração dele, final de retiro, ele falou o seguinte: irmãos, eu quero ser pregador não apenas aos ouvidos, mas também aos olhos. Então, se nós tivermos um nível de relacionamento próximo, cordial, companheiro, apesar das diferenças, eu creio nos dons, na contemporaneização, eu não creio, mas nós somos unidos em Cristo, isso causaria um impacto muito grande. E pode ser melhor. Até esse é um outro grande desafio. Nós não conseguimos manter unidade com outros grupos cristãos que não o nosso, e boa parte das vezes não conseguimos unidade nem dentro do nosso próprio grupo. Sim. Né? Por que é isso? Afinal de contas, nós não temos o Espírito de Cristo, o Espírito de Cristo não está em nós. O que é que está nos faltando para que esse amor sobrenatural e esse desejo de realmente nos unir? A gente vai para o intervalo, voltaremos já já na busca dessa resposta e contamos com a sua participação aqui no Vejam Só. De volta com o programa Vejam Só, agradecendo sempre ao carinho da sua audiência. De segunda a sexta-feira até a meia-noite, vamos juntos. E agora estamos de novo no Twitter. Estivemos aí parados um tempo, mas voltamos para o Twitter. E o Twitter do Vejam Só é o @VejamSóRit. Vejam Só Rit. Você que gosta da twittosfera, use o Twitter para mandar sugestão de temas, fazer comentários, críticas. Só participar do sorteio, porque ainda não estamos tecnologicamente unidos. Para participar do sorteio ou dos sorteios que nós fazemos aqui, você tem que usar o site mesmo, vejamsó.com.br, tá? Será que tantas religiões ajudam ou atrapalham para a união dos crentes em Jesus? Está faltando muito, falta de compreensão das outras pessoas, saber respeitar a religião do próximo. Uns são evangélicos, outros são católicos, outros são adventistas. Eu acho que todos têm que se unir e estar respeitando a religião de cada um. Eu não tenho nada contra nenhuma, pelo contrário, se eu puder frequentar todas as igrejas, eu frequento, né? Que eu acho que procurar a Deus não depende só da igreja, né? Depende do seu coração também, né? Então, para mim, não une e nem separa. Tá no meio, mais ou menos. Ajuda, sempre ajuda, né, bem? Sempre. Une as pessoas. Por quê? Cristo é o único caminho, né? Entendeu? É a única solução. Ninguém deve desviar nem para a direita nem para a esquerda. Sempre em frente.
Eu acredito que separa as pessoas. Por quê? Porque eles aplicam doutrinas diferentes. Ajuda. Por quê? Porque as pessoas se unem, né? Porque está falando na palavra de Deus. Então as pessoas ouvindo a palavra, acho que as pessoas se unem. Independente da religião. Independente da religião. Assim, evangélica, né? As pessoas que estão falando de Jesus, né? Eu acho. Separam. Por quê? Porque as pessoas às vezes não sabem entender que lado elas têm que ficar. Então elas correm para um lado, depois correm para outro, até se encontrarem. Então a senhora acha que realmente separa? Separam. Você viu aí que, pelo menos num caso, a pessoa foi enfadada. Não, tem que unir. Evangelho. Né? O termo cristão, muitas vezes, não é entendido dessa maneira. Então, para boa parte dos evangélicos, ser cristão significa ser salvo. Né? Sendo que ser cristão significa ser seguidor de Jesus. Entre os seguidores de Jesus, tinha muita gente que não seria exatamente salva. Mas isso são as filigranas da discussão. Como é que lá no seminário vocês veem essa variedade? Por exemplo, tem alguma igreja com nome esquisito que mandou alunos para lá que você conheceu, não? Olha, que eu tenha conhecido não, mas tem uma razoável diversidade. Não são só batistas nacionais, geralmente de igrejas renovadas ou pentecostais, mas tem uma diversidade grande. E dá discussão? Olha, dá algumas discussões proveitosas, claro, com guardadas as proporções, né? Até porque são expostas as opiniões diferentes e defendida ao final, olha, nós dessa forma, nos posicionamos desta forma. Mas são expostas as opiniões das outras pessoas ou das outras linhas doutrinárias também. Então, agora eu não resisto à tentação, eu vou fazer a pergunta. Porque uma vez eu assisti uma vigília lá na Igreja Batista Nacional Sede, na Domingos de Moraes, 1100, lá com o pastor Enéas Sonini. Uhum. Foi dia 15 de novembro de 1984. Você já tinha nascido? Já tinha nascido há um mês praticamente. Pois é, então. 1984, você estava nascendo, estive lá numa vigília muito interessante. Eu já conheci o trabalho do pastor Enéas Sonini já há algum tempo. E quem estava dirigindo a vigília era uma outra igreja batista nacional de uma cidade da Grande São Paulo, cidade de Jundiaí. E eu percebi claramente, né, como já era pastor, eu percebi claramente que o líder da igreja de Jundiaí tinha algumas ênfases e algumas práticas que o líder da igreja de São Paulo, que era o pastor Enéas Sonini, não tinha, nem concordava. Por exemplo, o líder da igreja de Jundiaí, ele tinha capacidade de saber se você era ou não batizado com o Espírito Santo, porque ele via teu homem espiritual, né? Aí, se ele percebia que você era batizado com o Espírito Santo, ele parava de falar com você em português e passava a falar em línguas, esperando que você respondesse em línguas. E ele está rindo. Você sabe dessa história? Não sei. Então eu estou contando aqui. Tá bom. O pessoal da igreja de São Paulo entendia o seguinte, inclusive houve lá um debate. Quem foi batizado com o Espírito Santo pode até ter orado em línguas no momento do batismo, mas não necessariamente desenvolveu essa capacidade de falar o dom de línguas como se fosse um idioma a hora que ele bem entendesse. E aí, se vocês da mesma denominação não se entendem numa questão tão básica para os pentecostais, que é o batismo com o Espírito Santo, como é que vocês resolvem o resto? Quando a gente parte para a questão batista, como eu tinha dito, existem, agora dentro do fundamento batista, né? Você tem o que é primordial para ser batista, digamos, e você tem o que é secundário. Então, por exemplo, se você pega a Batista Nacional, em termos doutrinários, ela é a mesma coisa que a Batista Brasileira, com exceção da doutrina do Espírito Santo, que se vê algumas coisas, que ela só batiza no Espírito Santo, dons para os dias de hoje, mas do restante é a mesma confissão, né? Agora, se você já parte desse princípio que no próprio meio batista, que você tem o que é primordial e tem o que é secundário, existem alguns pontos entre o primordial e o secundário que são mais, digamos, se a gente pode usar a palavra, mais nebulosos em termos de posicionamento. Então é uma situação complicada nessa, realmente. A mesma coisa acontece na quadrangular, ou não? Existe diferença, sim, existe
como é que eu posso dizer? Tem uma coisinha que se aceita ali, uma coisinha que não se aceita lá, até dentro da própria mesma superintendência, dentro da região. Vou dar um exemplo, uma coisa que tem sido mais ou menos que comum, questão de arca dentro da igreja. Tem pastor que gosta de fazer a entrada da arca e bota a arca como... E pastores que não acham que não tem que pôr a arca. É um exemplo. Arca? Arca da Aliança. Ah, é? A quadrangular? Infelizmente, tem essas colocações, né? Então tem pastores que gostam de fazer aquela ritualística, mostrar a arca, botam a arca no altar. Tem pastores que não gostam de botar a arca no altar. Então existe, é um exemplo pequeno, né? Mas que tem diferença, sim. Ainda mais se pegar uma igreja que é de São Paulo e uma igreja do interior. Lá o pastor opera de uma maneira totalmente diferente, aqui de uma maneira bem... Porém, vamos falar vantagem, aproveitar, né? É que a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela dá uma liberdade muito grande para os seus pastores, né? Um segmento muito rígido, de que tem que seguir uma cartilha dessa maneira. Nós somos assim. Não tem que seguir, não. A palavra vai ser essa semana, a questão... Não, cada pastor tem o seu... lógico, dentro do estatuto, dentro do regimento interno, tem a sua faculdade de agir conforme assim determinar. E os históricos? Os históricos são mais fechados nessas questões, ou não? Não, nós temos algumas diferenças, a cristã evangélica aqui em São Paulo, estilo, uma igreja tem um estilo mais animado, outras mais quietas, né? Mas somos bem parecidos, a nossa identidade aqui de São Paulo é muito parecida das nossas igrejas. A igreja paulistana, por ser a primeira, né, é mais tradicional, mais antiga, mais histórica. Mas não tem essa história que nós vimos com os dois irmãos aqui, os dois irmãos pentecostais, de um crer de um jeito, outro crer do outro, dentro da mesma denominação, ou as crenças são todas as mesmas? Não, aqui em São Paulo, nós comungamos, somos muito parecidos nos nossos estilos doutrinários. Eu sei que há um pouco de diferença quando a cristã evangélica vai um pouco mais para cima, centro-oeste, nordeste, aí está um pouco mais diferente. Mas as igrejas de São Paulo, pouco mais de 22 igrejas, somos bem parecidos, E quais são as diferenças? Bem semelhantes. Em quê? A questão carismática, né? A questão dos dons, então tem algumas igrejas que vai um pouco mais com algumas manifestações, outras não, a grande maioria não tanto. Agora, e a competição entre os próprios membros das igrejas? Nas igrejas neopentecostais isso não tem muito, porque não tem essa ideia de cargo. Mas nas igrejas históricas há muitos departamentos e cargos que precisam ser preenchidos. E aí, às vezes, dá uma competição danada, não é? Isso não contribui para desunir os irmãos e formar os partidos que Paulo condenou lá em 1 Coríntios? Eu defendo que na nossa igreja temos que ter pessoas proativas, né? Pessoas dispostas, uma igreja atuante, brigando, entre aspas, de uma forma saudável, para trabalhar, para desenvolver, para se envolver no trabalho da igreja. Mas sem rivalidade, sem contendas, sem divisões, partidarismos, né? Que a Bíblia mesmo condena. Nós devemos trabalhar em prol, não contra. Isso não é muito fácil, né? Não é fácil. Lidar com a igreja é lidar com pessoas. E lidar com pessoas há divergências, né? Tá. Deixa eu abordar mais uma questão aqui. Começar pelo... Ô, Vitor, você trouxe para eles, não? Olha, tem uma pergunta interessante aqui. Já que o irmão, o pastor comentou essa questão da transição que existe, porque se a pessoa não está satisfeita num lugar, ela vai para outro, que ela vai para outro, que ela vai para outro, e aí até onde ela encontra, seja o que ela entende como verdade ou não, ou seja a facilidade, o evangelho mais fácil, o cantinho dela, que seja. Agora, eu vejo o seguinte, aí voltando àquela questão de doutrina que nós começamos. Vocês não acham que falta hoje para a igreja evangélica, no geral, não estou dizendo históricos, pentecostais, renovados, no geral, isso eu falo de experiência própria, depois eu digo por quê. Uma questão, está faltando um pouco de ensino nas igrejas para essa questão, o ensino doutrinário de uma forma geral, mas de uma forma com que a pessoa se preocupe menos com estar bem
no social e no culto, e mais estar bem, se sentindo que encontrou pelo menos um lugar que ela acredita que ela está ouvindo a verdade. Por que eu digo isso? Porque como eu disse no começo do programa, eu não comecei na igreja que eu estou hoje. Eu comecei no meio onde o ensino é muito importante. Isso é uma coisa bastante marcante. Se ensina a criança desde pequena e isso é diário e é incisivo. E eu já vim disso, por isso que até hoje eu estou numa igreja batista, mas eu já vim buscando essa questão de conhecimento. Por quê? Porque, e aí, com o conhecimento doutrinário, um pouco ou essa vontade maior de conhecer as questões doutrinárias e a Bíblia em si, a gente acaba entendendo também que existe essa questão da sujeição aos outros irmãos e que a gente também não pode, só porque não está gostando, né, vai para outro lugar. Chega em outro lugar, também não gostei de tal coisa, vou para outro lugar. A gente começa com o conhecimento da palavra, a gente se sujeita um pouco mais às coisas. Vocês não acham que... É porque tem um versículo que fala isso, né? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, se eu não concordo... para quem quiser saber onde está esse versículo, é no mesmo contexto lá de Efésios em que Paulo fala assim: para você se encher do Espírito Santo, você vai fazer isso, isso e isso, e ele termina dizendo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Exato. Tem muita gente cheia do Espírito que não está nem um pouquinho a fim de se sujeitar. Com certeza. Então, nessa levada aí que tá, será que não falta um pouco de as pessoas... Porque é aquilo que eu estava falando, a gente estava comentando aqui no intervalo. Muitas vezes, e eu comentei no começo, muitas vezes a gente parte da vida prática para fazer doutrinas. E a gente não parte da doutrina para a vida prática. Sim. Então, será de ouvir de vocês. Do ensino. Isso. Será que está faltando ensino? A quadrangular não, que eles têm as células. Não temos. A célula não é um regramento dentro da quadrangular. Ah, não? Nós temos a escola bíblica quadrangular, né, que é a nossa referência de ensino. Vejo que sim, o ensino é primordial em tudo, né? Eu até costumo falar para os meus alunos, até brincando muitas vezes, eu falo, olha, não importa se você vai sair daqui conhecendo os códigos ou não, importa que você saia daqui uma pessoa pensante. Né? Porque o ensino, ele faz com que a pessoa pense, com que a pessoa possa conhecer, se expressar, saber o que está acontecendo, né? E não deixa a pessoa alienada. É importante sim, é importante que, eu acho que até deveria ser de uma forma mais incisiva, uma forma mais, um pouco mais agressiva até o ensino, né? Dentro das igrejas, dentro das denominações diversas. Posso falar pela minha. Nós temos todo um organograma de ensino, toda uma parte voltada à necessidade da frequência escola bíblica, a estudos bíblicos, a estudos doutrinários. Nós temos o Instituto Teológico, que nós chamamos de ITQ. A Rosinha dá aula lá, hein? Que são vários núcleos, né? Mas acho que a Rosinha ela deve ser da sede. Isso. Da Praça Olavo Bilac. Olavo Bilac, onde a minha sogra também é pastora auxiliar. Ah, é? Minha sogra é pastora auxiliar. Eu conheci a Rosinha na época que ela era presidenta da Mocidade aqui. Da Mocidade. Irmãzinha preciosa, viu? Com certeza. Então, eu vejo que é crucial. É de suma importância cada vez mais nós pegamos desde lá da criancinha, desde da musiquinha, da escolinha bíblica, aquela escolinha bíblica do domingo, aquele cultinho, dependendo da igreja, fala escolinha bíblica, cultinho, tem feito muita falta, é necessário, é importante, não tem como fugir do ensino, precisa sim. Bom, agora... Eu estava me lembrando, eu sou da época que chamava a classe de catecúmenos. Eu também. Infelizmente, entrou em extinção, né? A escola dominical ou a mesma preparação para o batismo, isso é fundamental, né? Sentar, estudar, conhecer. Eu me lembrei de um texto de 1 Pedro 3,15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Vocês creem? Creem. Por quê? Qual é a base? Qual é o fundamento? A maioria
E você pega um cristão, faz perguntas elementares da fé, não sabe. Mas por que os membros da igreja não querem mais escola dominical? Olha, pode ter vários motivos. Às vezes a falta de preparo do professor da escola dominical, às vezes falta de dinamismo, de didática, né? Nós temos que ter didática no ensino. Tempo. Graças a Deus nós tivemos um momento lá na nossa igreja que a nossa escola dominical deu uma baixa, foi preocupante. De repente deu um up assim, eu sou pastor de jovem e adolescente, e nós temos uma frequência até razoável para o porte da nossa igreja. Que horas é a escola dominical lá? Pela manhã, das 9h30 às 11h e o culto logo em seguida. E uma das questões que me preocupam é o costume dos jovens de fazerem trabalhos aos sábados até muito tarde, 2, 3 horas da manhã, né? E aí fica... Lá em Santo André, o meu filho está frequentando uma igreja batista lá em Santo André, e que tem essa mania. Eles começam a se reunir no sábado às 11 da noite. Não é a Batista Nacional, não. É outra Batista lá. Engraçado é que se reúne muitas vezes para tocar, para louvor, para dançar, para comer esfirra, para o ensino. Mas se sentar e falar, vamos abrir a palavra e vamos estudar algo, não vem um. Não, então, mas aí a aula é no domingo de manhã, na escola dominical, mas você acha que eles vão? Eu lancei uma proposta de estudarmos verso a verso a carta aos Romanos. Fiz os 16 capítulos e depois fomos para Coríntios. Agora nós estamos em Coríntios. Puxa, tem sido enriquecedor. Então, eu quero assistir a aula de 1 Coríntios 7:1. Ainda não chegamos no capítulo 7. Então você vai me dizer. 1 Coríntios 7:1 é o maior mistério para mim das cartas de Paulo. Lá ele faz uma afirmação que, olha, você vai ter que me explicar, eu vou assistir essa aula lá. Compromisso público aqui, perante o Brasil. 1 Coríntios 7 diz assim: quanto ao que me escrevestes, bom seria o homem não tocasse em mulher. E não explica mais nada. Você vai me dizer. Como assim bom seria que o homem não tocasse em mulher? Que conversa é essa? Paulo teve seus motivos para falar isso, né? Tá, tudo bem. Se tivessem obedecido aí, nós não estaríamos aqui. Casos e casos, né? Mas tá vendo como a escola dominical é importante? Ela aborda com liberdade, para questionamentos, etc., uma questão que não pode ser desenvolvida num sermão da mesma maneira. Eu descobri uma vez, eu fui visitar uma adolescente que ela já está na igreja desde criança. E um dia eu fui visitar, estava ela, a mãe dela estava assim, estava eu e ela falou assim: pastor, já que está só nós dois, posso lhe fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Jesus é um mito, não é? Aí eu fiz assim, foi uma dicotomia. Um lado ficou assim, meu Deus, ela foi criada na igreja. Mas o outro foi, puxa, que bom que ela teve que expor isso. Eu parei a grade da nossa escola dominical e nós estudamos a pessoa de Cristo. Eu falei, poxa, será que Jesus foi um mito? Será que foi um personagem? Quem foi Cristo? Será que é Deus ou não é? E foi um ano. A Bíblia, será que a Bíblia foi escrita, teve alteração humana? Será que com o passar das cópias não teve alguma alteração? Enfim, e isso é na escola dominical, que a gente vai tratar, que a gente vai expor, porque no sermão não é possível, não há espaço para isso. Ou mesmo que você faça no sermão, o proveito é outro. É outro. Com certeza. A proposta é diferente. Outra. A proposta do sermão, o sermão ele é construído em torno de um desafio, de te levar a responder a um desafio. Essa é a diferença entre o sermão e uma aula, né? O sermão, o objetivo central do sermão é te levar a uma confrontação com o texto, propondo um desafio. E aí? Né? Você vai ser pregador doutrina, ou instrutor? Né? Não é... Desculpa? Você vai ser um instrutor? A gente vai transitar aí dentro da necessidade, né? Mas é uma coisa interessante que os irmãos comentaram com os pastores, essa questão da classe de catecúmenos, se a gente pode chamar assim. A gente tem na nossa igreja, que a gente chama de fundamentos de nova vida. Então, inclusive, eu dou aula para esse pessoal que está chegando. Só que a minha preocupação ali, eu não estou preocupado em fazer muita aplicação prática. Por quê? Porque não é a minha função ali. Isso eles vão fazer no ministério que ele está, de jovens, adolescentes, e aí vai. Ali a minha preocupação, a minha função é doutrina. Hoje nós vamos falar sobre a Bíblia. Como foi feita a Bíblia, como é que nós chegamos nesse cano e tal. Então, e agora? Se alguém te perguntar de onde que veio a Bíblia, você vai saber o que falar? Pelo menos tem eu digo, olha, eu tenho pelo menos 1 minuto que eu consigo falar alguma coisa. E a pessoa vai sair dali pelo menos sabendo.
a respeito de trindade. Mas o que é trindade? Não sei, acho que é quando Deus age na terra, né? Ela ouviu e não sabe que está. Agora, pelo menos, ela sai da classe, olha, eu sei que hoje a trindade são 3 pessoas distintas, mas é um único Deus e tem a questão de função e tal. Quer dizer, é o mínimo e a gente vai ser confrontado lá fora, as pessoas vão ser confrontadas. E se elas ouvem alguma coisa que parece mais interessante do que elas não sabem nada, onde elas não foram ensinadas... Mas a sua escola dominical é tão frequentada quanto o culto? Não. Eu dou aula... Esse é o meu mistério. Eu tenho uma indagação visceral. Porque a escola dominical é um privilégio das igrejas mais antigas. As neopentecostais não têm escola dominical. Não tem. Né? Muito bem. Se você tem o privilégio de ter uma escola dominical com um professor treinado teologicamente à sua disposição para responder às suas perguntas, você pode debater com ele num ambiente pequeno, um grupo pequeno, com liberdade, enfim, toda essa estrutura à sua disposição você despreza. Por quê? Eu não estou entendendo, eu não entendo isso. Será que... Tudo bem, o culto tem o atrativo de ser um momento de catarse, né? Em que você vai lá e você se extravasa diante de Deus e tal, e sai... Porque a adoração, é óbvio, um negócio muito mais rico do que a instrução. Mas a instrução é absolutamente necessária. Sim. O pastor Paulo Romero, uma vez, nós reunidos, eu fui aluno dele, ele falou assim: Manuel, eu vou começar um seminário na minha igreja. Você topa me ajudar? Eu falei, topo. E começamos a Academia Bíblica, estamos lá na Academia Bíblica. E eu tenho, acho que uns 80 alunos. E quase todos se queixavam disso. Pastor, eu quero aprender, eu quero estudar, mas a minha igreja não pode. Então, nós começamos a promover esse tipo de estudo, né, de ensino. E é realmente uma deficiência, como você perguntou. Eu acho que é uma deficiência da nossa igreja brasileira. Eu vejo com bons olhos, uma boa perspectiva, né, está crescendo, as pessoas estão interessadas. Nós temos bons seminários aqui em São Paulo e fora. Então, mas a pessoa tem que ir para um seminário para aprender a Bíblia? A escola dominical está ali, na esquina da casa dela. Pois é. Mas não vai. Mas não vai. Precisamos também rever isso aí, didática. Tanto que até nós abrimos um leque diferenciado, que a escola bíblica tornou-se escola bíblica quadrangular para nós, já para tirar o dominical da frente. Né? Então, ela fica disposta para qualquer igreja, a qualquer dia, a qualquer horário, ter a sua disponibilização de ensino. Né? E mesmo assim também tem esse problema de frequência. Uma coisa que o pastor até falou, o senhor falou a respeito desse mito, outras coisas que eu tenho escutado em alguns lugares, são pessoas, a pessoa pergunta, Cristo é um mito? Tem pessoas que vão falar, olha, você aceitou Jesus? Aceitei, mas eu não sei o que é isso. E já depois de muito tempo na igreja, não é a pessoa recém-convertida depois de um mês ou 2. Depois de 2, 3, 4 anos, a pessoa chega para você e fala, olha, você tem certeza da sua salvação? Não tenho. Isso é uma coisa que me assusta. E a outra é ela falar, olha, eu não sei, eu fui lá um dia, eu levantei a mão, falaram que eu acabei indo, né, mas eu não sei na realidade até hoje para que é isso. A gente tem acho que há um problema social, na verdade, com essa questão, não é só das igrejas, mas é social. A maioria, ou muita gente, nós como professores, a gente tem que ver bem qual que é o nosso público que a gente vai estar ensinando e tentar nos adequar ao máximo, com os seus guardados limites. Mas a gente vê hoje uma dificuldade grande de compreensão de textos. Então, que é o que se chamaria do analfabetismo funcional. Então, tem algumas situações que você vai expor, por exemplo, uma doutrina bíblica, que você tem 20 alunos, que daqueles 20, talvez 2 vão entender 100% do que vocês estão falando, os outros não. Então, é um desafio para os professores de conseguir se ajustar e passar aquele princípio doutrinário ou de teologia prática, seja o que for, com essa pluralidade que a gente tem de alunos que ali você está dando aula para um aluno que ele tem uma capacidade de visão muito avançada, como você tem alunos que têm um pouco mais de dificuldade de compreender determinadas coisas. Você ajustar esse timing é difícil. E aí, poxa, eu não estou entendendo nada. Então, se eu não estou entendendo nada, eu não vou participar mais.
O Werner Einstein de Souza, ele mora em Goiânia, Goiás. Paz do Senhor, pastor Hélio. Por algumas causas em comum, vejo que estão unidos. Causas como defender algumas coisas no Congresso, quanto à música gospel. Mas quanto à denominação, todo pastor, obreiro, etc., ao ganhar alguém para Cristo na rua, numa festa, em qualquer lugar, sempre diz a mesma coisa. Vai lá na minha igreja. Tudo bem. A visão do reino tem se perdido, pois o que está na ponta da língua hoje é: minha igreja está certa, trabalha mais, é mais dentro da palavra. E sabemos que estão existindo muitas heresias, mas sabemos que os escolhidos vão trilhar o caminho da verdade. Os chamados podem se deixar levar pelas muitas falsas doutrinas, mas não podemos esquecer que quem dá o crescimento é o Espírito Santo da verdade. Então devemos nos preocupar com pregar a palavra e fique livre a pessoa de escolher onde quiser frequentar. Tá bom. Eu queria lembrar a todos os telespectadores que o contato dos nossos convidados está no site vejamsó.com.br. Dr. Emanuel Ataíde, que é ministro da Igreja Evangélica, Cristã Evangélica do Brasil, né? O pastor Antônio Alberto Gianic, acertei, né? Sim, Gianic, da Igreja do Evangelho Quadrangular, e também o seminarista Vitor Alexandre Mateus Bellomi, que é da Igreja Batista Nacional lá em Santo André e frequenta o seminário da sua denominação. Caso você queira convidá-los para fazer palestras, pregar na sua igreja, ou mesmo se você quiser encaminhar um e-mail para eles, tirando dúvidas, fazendo comentários, fique à vontade, o contato deles está no site, como também está no site o resultado das nossas enquetes, né? Você clica lá em enquetes e você tem o resultado de todas elas pelo tema, tá bom? Vamos fazer o sorteio, vamos ver quem é que vai levar o kit Jô Rezende. Verônica Nascimento Muniz, Campo dos Goitacazes, do Rio de Janeiro. Parabéns, Verônica. Para você que fica com a RIT, a paz e a graça de Jesus. Nos encontraremos no próximo Vejam Só.